Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje vamos continuar com as nossas aulas e vamos tratar hoje sobre a tutela da fauna, da flora. Da fauna fica para a próxima aula. E hoje nós vamos focar mais no Código Florestal, tá? Que é a lei número 12.651 de 2012. Então, para começar, é importante que a gente alinhe alguns conceitos, tá? Por quê? Quando a gente fala em flora, nós estamos nos referindo ao gênero, ou seja, ao conjunto de todas as espécies vegetais de uma certa região ou de uma região. Enquanto a floresta é uma manifestação dessa flora, ou seja, ela tem muito mais a ver com o conteúdo ali tratado. Por quê? Por que a gente fazer essa distinção? Porque o tratamento jurídico, ele trata ambas como se fosse a mesma coisa. Então, quando a gente fala em Código Florestal, nós também podemos dizer em Código da Flora, né? Então, ali traz o Código Florestal ele traz uma regra geral da proteção da flora no nosso país. Bom, outro ponto que é importante a gente destacar é que o Código Florestal de 2012, ele revogou uma antiga lei de 65, lá de 1965, tá? E E foi a partir daí que podemos notar que o objetivo do Código Florestal foi buscar a compatibilização entre a exploração econômica e a proteção ambiental. Ou seja, o Código Florestal de 2012 ele materializou o princípio do desenvolvimento sustentável. Importante notarmos também que essa nova legislação, mesmo que ela venha com o nome de código, ela não tem essa terminologia no mesmo sentido clássico, como a gente tem no Código de Processo Civil, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, no Código Penal, etc., né? Ou seja, ela não traz uma sintetização total da matéria, mas sim, como eu havia dito, ela traz uma norma geral. E por que isso acontece? Isso acontece em razão do que a doutrina chama de federalismo cooperativo ecológico. E por um simples motivo, pela razão de que a responsabilidade pela proteção ambiental ela é compartilhada, algo que a gente vem falando desde o início dessa matéria, né? É, e por razão disso, nós temos que a competência legislativa ela acaba sendo concorrente. Dessa forma, a União ela estabelece normas gerais, como o próprio Código Florestal, enquanto os estados e municípios eles têm poder de suplementar essa legislação para atender algumas realidades locais. Tá? Então, a partir de então, os municípios ali eles vão suplementar, eles vão complementar o Código Florestal. Por isso, uma competência legislativa concorrente. Já quando a gente trata de competência material, né, ou administrativa, o dever de proteger e fiscalizar, como é comum a todos, e principalmente aos entes da federação, conforme a regulamentação da Lei Complementar 140, cada um, cada ente da federação ali vai se responsabilizar por fiscalizar uma parte desse bem difuso. Como a gente já viu, né? Temos o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, e por aí vai. Aí nós temos os entes também municipais e estaduais. Tá? Então, o Código Florestal, ele, ele trouxe essa proteção à vegetação do nosso país. E mais do que isso, ele trouxe também dois pilares ou dois institutos que representam um dos os mais importantes limitadores ao direito de propriedade em prol do meio ambiente, que são eles: as áreas de preservação permanente, as APPs, e as áreas de reserva legal, né, ou as RLs. Primeiramente, vamos tratar das áreas de preservação permanente. Então, elas são áreas legalmente protegidas, com ou sem vegetação ativa, tá, que possuem uma função ambiental estratégica, que é preservar rios, as nascentes, paisagens, estabilidades, o solo e até mesmo a biodiversidade. Isso a gente já tratou sobre as APPs em momentos anteriores, mas é importante a gente passar por elas justamente para falarmos do Código Florestal, né? E lembrando que a regra aqui ela é clara e rigorosa. Tá? Qualquer intervenção ou supressão de vegetação na área de preservação ambiental permanente ela é proibida. A lei só permite em situações muito específicas, muito excepcionais, tá? São situações taxativas, só
podem ser aquelas situações em uma ou outra, tá? A não ser que haja uma alteração legislativa, como nos casos de utilidade pública, interesse social ou nos casos de atividade de baixíssimo impacto ambiental. Porque aí você terá que ter uma autorização para realizar essas atividades. Tá? Você vai ter que comprovar que a sua atividade econômica ela traz um impacto ambiental mínimo para aquela área de preservação. E diferente da APP, que é intocável, né, salvo aqueles casos, a reserva legal é uma área dentro de um imóvel rural que ela está destinada a garantir o uso econômico de forma sustentável dos recursos naturais. Né? Então, é uma área dentro do imóvel destinada a essa garantia de uso econômico. Ela funciona como um refúgio, tanto para a fauna quanto para a flora. Tá? Então, ela tem o objetivo também de auxiliar na conservação dos processos ecológicos. Os percentuais mínimos ali que trata a reserva legal, ela varia de acordo com o bioma. Tá? Por exemplo, nas áreas de floresta na Amazônia Legal, o mínimo é de 80%. Então, se você tiver um imóvel rural dentro da área que a gente chama de Amazônia Legal, 80% do seu bem imóvel tem que ser destinado a essa reserva legal. Outro ponto importante referente às áreas de reserva legal é que o novo código ele criou um novo tipo de cadastro, o cadastro que a gente chama de CAR. O nome, essa nomenclatura, né, essa abreviação CAR é da mesma forma que se escreve carro em inglês. Tá? Como está aí na tela para vocês. Esse CAR significa Cadastro Ambiental Rural. Que nada mais, nada menos do que um registro eletrônico que veio para simplificar a averbação dessa área de reserva legal na matrícula do imóvel. E quando a gente trata do imóvel rural, né, dessas obrigações, dessas áreas de preservação ambiental, ou até mesmo da reserva legal, elas criam uma obrigação que a gente chama de obrigação propter rem, que é basicamente uma obrigação que segue o imóvel. Tá? Ou seja, essa obrigação ela gruda no imóvel. Entendem o que eu quero dizer? No caso, grudam. E por consequência, essa obrigação ela é transmitida a todo novo proprietário ou possuidor desse imóvel, não importando quem foi o autor original, por exemplo, de um desmatamento. Assim, se você comprar uma terra e tiver um passivo ambiental, ou seja, tiver uma obrigação ambiental a ser seguida, uma reparação ambiental, você assume essa responsabilidade. Né? Isso veio justamente para reforçar a proteção ambiental. E a jurisprudência do STF, inclusive, ela já é pacífica em afirmar que a proteção ambiental, nesses casos, ela é imprescritível, tá? No caso, a pretensão à reparação civil por dano ambiental, nesses casos, ela é imprescritível e ela vai seguir com o imóvel independente do novo proprietário, tá? Então, se você comprou um imóvel rural que ele tenha essa obrigação, que ela tem uma obrigação de reparar um dano ambiental, no momento que você comprar ela, você está assumindo essa responsabilidade, tá? Então, fiquem atentos na hora de analisar um contrato de compra e venda de imóvel rural e tudo mais, justamente em razão dessa obrigação propter rem. E para finalizarmos, nós temos aqui um pequeno quadrinho que eu trouxe com a síntese da nossa aula. Tá? Então nós temos que o Código Florestal ele busca o equilíbrio entre a produção e a preservação, ou seja, materialização do princípio do desenvolvimento sustentável. O federalismo cooperativo é a responsabilidade compartilhada entre a União, os estados e os municípios da flora. APPs e IRLs são os principais instrumentos de limitação da propriedade em prol do meio ambiente. E a obrigação propter rem é o dever de reparar o dano ambiental que acompanha o imóvel e essa pretensão de reparação ela não prescreve. Tá bem? Então ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula.